Caio Fábio, rapaz. O cara diz que a Bíblia é incorreta, que a Bíblia tá errada, que crer na Bíblia é idolatria, mundana. Eu não sou juiz de causa celestial, mas eu já vi o senhor bater em muito pastorzinho humilde aí. Então, senhor... Mas eu acho que o senhor não entendeu o pastor César Cavalcante, dentro da colocação dele. Ele ressaltou a qualidade do pastor Caio Fábio. Não tem legado, Quem foi o Caio Fábio no Brasil? Não tem legado? Ô apóstolo. Alguém apostatou da fé. Como eu vi esses dias aí, pessoas, com sincero respeito pela trajetória dele, mas me decepcionou muito. A fala do... Ele tem uma vida muito digna, honrada, não estou aqui saber de confusão. Respeito demais o doutor e pastor César Cavalcante, mas assim, é um absurdo o senhor dizendo: quem sou eu para falar de Caio Fábio? Caio Fábio, rapaz! O cara diz que a Bíblia é incorreta, que a Bíblia está errada, que crer na Bíblia é idolatria. Um homem que apostatou da fé, que apoia o que a Bíblia condena. Eu não sou juiz de causa celestial, mas eu já vi o senhor bater em muito pastorzinho humilde aí, que não tem conhecimento, e dizer: meu grande amigo Caio Fábio. Aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. Para mim foi uma decepção do senhor. Mas eu acho que o senhor não entendeu o pastor César Cavalcante, dentro da colocação dele. Fala, ele falou. Não, eu entendi. Eu sei que ele falou não, muita a coisa. história, a vida do Caio, quem foi o Caio Fábio na história da igreja brasileira. De que adianta, meu irmão? Eu acho que o senhor interpretou mal o pastor César. De que adianta? Presta atenção. O pastor César, ele é homem de Deus. Não, o pastor César, ele ressaltou a qualidade do pastor Caio Fábio. Não tem legado. Quem foi o Caio Fábio no Brasil? Não tem legado. O apóstolo. No Brasil, o Caio não tem legado. As conferências Vinde. O Caio Fábio, dentre os pastores, era o único que ficava na Globo pregando o evangelho. Okay, tá bom, não, o Caio tem uma história sensacional. Pastor César Cavalcante ressaltou a história do Caio Fábio no Brasil. Agora, eu faço o mesmo questionamento que o pastor César. Quem sou eu para lançar um tomate no Caio Fábio? Eu tenho uma laranja. Eu tenho. Porque eu me privei. Eu me neguei. O senhor bateu, mas bate. Eu nunca em toda a minha vida, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Eu te conheço desde a época, para quem não sabe, Caio Fábio foi o único pastor a pregar o evangelho de Cristo dentro da Rede Globo. Você sabe disso? Então, olha só, o senhor já pregou lá dentro? Nunca. Então, agora, quem é o senhor hoje para... De que adianta você ser um Saul, um exemplo, ungido de Deus, e acabar na mão da feiticeira? Hoje, eu não sei qual é a sua opção, não tenho nada contra ao movimento. Quer dizer, eu sou contra, tenho minha posição pessoal, mas respeito todo mundo. De que adianta eu começar bem, porque a Bíblia diz: melhor o fim das coisas que o começo. Que legado eu vou deixar? Você acha que eu aprovando o que Deus condena? Como? Eu quero que se exploda o pensamento e o legado de um homem que tenha coragem de dizer: ele falou, Caio Fábio disse, a Bíblia é errante. Crer na Bíblia é palavra de Deus. Eu fico. Não tenho nada contra você. Mas uma coisa também é verdade. Eu nunca vi na minha vida o senhor falar bem de ninguém. Me diga uma pessoa, reverendo Caio Fábio, que um dia o senhor falou bem. O senhor nunca falou bem de ninguém, presta na tua boca. Ninguém. Eu nunca vi o senhor elogiar exatamente ninguém. Agora, o meu problema contigo é que o senhor aprova o que Deus condena. Respeito demais. Agora, um homem que diz que, ainda mais o senhor, doutor César Cavalcante, que eu respeito, sou legal, dizer: quem sou eu para jogar tomate? Meu irmão, o senhor hoje, só um segundo, é uma das vozes mais fortes no Brasil em defesa da Bíblia. Eu desconheço alguém, pastor César, que defenda tanto a Bíblia com tanta excelência como o senhor. Como o senhor pode defender um homem? Pega, ele está gravado, ele diz isso publicamente, que a Bíblia é errônea, que confiar na Bíblia cegamente é idolatria, que a Bíblia está cheia de erros, que a Bíblia não é perfeita. O senhor que é a sua maior ferramenta, pastor César Cavalcante, é a Bíblia. A sua maior ferramenta. O senhor é um exemplo. Aí o senhor vai aprovar um cara desse? O apóstolo, minha honra ao senhor, meu respeito ao que o senhor falou. Não. Eu estou em concordância em alguns pontos, mas sobre o pastor César, ele não defendeu aquilo que o Caio fala. Ele falou assim: eu respeito o Caio, pessoa, mas ele disse nesse vídeo: não concordo nada do que ele fala hoje. É a mesma coisa. Eu vi o vídeo. É a mesma coisa. Eu respeito o senhor, mas eu sou obrigado a concordar com tudo que o senhor fala e faz. Então foi a mesma coisa que o pastor César fez. Ele falou assim: eu não me acho digno de lançar tomate na pessoa do reverendo Caio Fábio. Agora, se o pessoal, o pessoal lá do podcast colocasse uma fala herética do Caio, dizendo que a Bíblia erra, perguntava sobre essa fala aqui do Caio. Queria ver se ele não jogaria tomate. Defendeu o inclusivismo, mas ele disse nesse vídeo: não concordo nada do que ele fala hoje. É a mesma coisa. Eu vi o vídeo. É a mesma coisa. Eu respeito o senhor, mas eu sou obrigado a concordar com tudo que o senhor fala e faz. Fábio, agora se o pessoal lá do podcast colocasse uma fala herética do Caio, dizendo que a Bíblia erra, perguntava sobre essa fala aqui do Caio. Queria ver se ele não jogaria tomate. Defendeu o inclusivismo, o progressismo na igreja conforme o Caio defende. Se perguntasse para o pastor César: o senhor defende a mesma fala do Caio? Ele falou: não, aí eu jogo tomate. Agora, na pessoa, eu não posso, não tenho moral de jogar tomate no Caio Fábio, no Godin. Eu não tenho moral de jogar nem tomate no Ed Renekiewicz. Mas no que eles falam... Não tem um crucifixo aí, né, pra se benzer aqui? Mas no que eles falam, a gente joga tomate. Mas na pessoa, o Caio, ele merece todo o nosso respeito. Ele representa... Ele não é um político, cara. Ele não é um empresário. Ele é alguém
que professa o evangelho. É a mesma coisa, com todo respeito. Pela misericórdia de Deus, eu já preguei o evangelho em vários países. Eu já preguei o evangelho e ganhei... o Senhor me usou para ganhar milhares de almas. E eu creio numa coisa muito séria. Você me assiste, tipo aquele cantor que foi lá, bateu os atabaques. Kleber Lucas, né? Que canta Caso Vai Me Proteger, né? Então, aí você acha que, pra quê? Que legado? O que eu vou agregar? De que adianta ter feito tanto lá atrás? De que adianta ter feito? De que adianta? Ei, presta atenção. Ter andado com Jesus. Aqui eu encerro, porque para não esticar o chiclete nessa questão, porque eu, sinceramente, eu respeito demais. Aqui ele falou, o meu amigo. Pode voltar, ele falou, meu amigo, meu grande amigo. Mas ele não pode ser amigo do Caio? De que adianta tu estares comigo, andares ao meu lado, e na hora... Porque, vamos ser honestos aqui, eu respeito sua opinião e eu tenho um respeito pelo pastor César grande. Veja se na comparação é a mesma. Porque se Caio Fábio tem legado, Judas também tem. Porque caminhou junto, andou do lado, e no final traiu. É a mesma coisa. No final, Judas chegou e traiu. A mesma coisa. Caminhou, defendeu. Pega as pregações dele. No final da estrada, veio com Jesus até os 45 do segundo tempo. Na hora H, traiu com um beijo, foi vender ele. Como é que eu posso pregar a inerrante palavra de Deus, defender com a minha vida, ser um homem que foi perseguido e no final defender aquilo que a Bíblia condena? Mas isso não respeita a história? O que o Caio já representou para a igreja brasileira? A fase que ele está vivendo hoje anula todas as coisas boas que ele fez no reino. Anula ele ser um desbravador com cruzadas evangelísticas no Brasil, ser alguém que pregou na Globo. A fase que ele está vivendo hoje o desclassifica sobre todas as coisas boas que ele já fez no reino. O caso do pastor César está falando, que o pastor César falou ali, foi ressaltando as qualidades daquilo que o Caio já fez. Algumas falas do Caio hoje, filtrando bem, existem muitas coisas boas. Eu discordo plenamente de muitas falas do Caio, eu jogaria tomate, mas nele, na pessoa, pela representatividade que ele tem na igreja brasileira, eu não teria moral. Como o pastor César Cavalcante falou, quem sou eu para jogar tomate no Caio Fábio? Eu não sou juiz de causa celestial. Não tenho poder de julgar ninguém. Mas, hoje, as mensagens que ele traz, a geração já é outra. É uma outra geração. Eu não estou aqui julgando ele, mas quando aconteceu o fato da queda, etc e tal, eu não estou aqui dizendo que o homem não pode cair e só cai quem está de pé. Mas eu não consigo absorver que uma torneira sai 2 tipos de água. Eu não consigo crer que... a minha tese, a minha crença, a minha questão de fé, eu me conservo que eu sou muito ainda, um tanto quanto, talvez pela minha crença, cresci numa igreja muito rigorosa. Então, eu não consigo... Ele deixou um legado, ele fez muito. É como não podemos tirar jamais. Você veja que coisa linda. Eu fui na casa do Billy Graham. Um legado. Porque a nossa maior pregação não é aquela que pregamos, é quando saímos do púlpito. Quando Eliseu passava, dizia, ali vai um santo homem de Deus. Que legado eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? Ele fez. Mas de que varia o evangelho? De que varia a nossa fé? Se na hora H o nosso Salvador desistisse, de que daria a valer? Então, eu respeito tudo que ele já fez, somou, vidas foram salvas, é como muitas pessoas às vezes falam mal da igreja da graça, da universal, da plenitude, e tantas igrejas aí da mundial, mas como elas não foram canais de Deus, ferramentas de Deus para evangelizar? Esses dias eu vi a fala de um pregador aí, é um coach, esqueci o nome dele, tem um cabelinho rapado assim, como chama? Ele é aqui da família, Brunet. Thiago Brunet. Ele falou assim, eu não posso falar mal, por exemplo, da Igreja Universal, ele dizendo, porque ele vai no presídio eu não vou, porque ele faz isso eu não faço. Agora, eu acredito, melhor é o fim das coisas que o começo. O que Paulo disse? Combati o bom combate, eu guardei, é um combate, eu cumpri minha carreira. A pergunta que eu não quero, foi para isso que Deus lhe chamou, irmão Caio Fábio? Então o senhor não respeita hoje? O que ele fez, sim. O senhor respeita a história? A história, sim. Mas hoje, não. na atual... Ele apostar toda a fé. Na atual situação, não. Entre Agenor Duque e a Bíblia, fica a Bíblia. Entre o meu pastor Benin e a Bíblia, fica a Bíblia. Entre o Papa, entre o seu líder, entre qualquer um e a Bíblia, fica a Bíblia. Permaneça na Bíblia. Agora, quando alguém diz que a Bíblia é inerrante, ou que a Bíblia é errante, e para mim a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, ela é a verdadeira testificação da nossa fé, e que aprova coisas que a Bíblia abomina, porque pecado tem níveis. Pecado, transgressão, iniquidade e abominação. E então isso para mim é algo muito grave, porque eu sou capaz, assim como aqueles homens que morreram no Coliseu, morreram defendendo sua fé em Cristo. Se eu tiver que morrer por defender a Bíblia, o sangue, o mártir dos crentes é o adubo da igreja. Eu estou disposto a morrer para defender a Bíblia, a palavra de Deus. Rav Michalon, que Deus nunca me deixe, porque
Eu nunca me esqueço. Você já viu esse testemunho? Quando o doutor Jimmy Swaggart, essa cena a gente nunca esquece. Quando ele pregava, e ele, em rede nacional, conheceu a época dele, não? Eu acompanhei depois. Eu assisto até hoje muitas pregações dele. Ele chorando disse, eu peço perdão. Quando ele caiu... A confissão, né? E ele disse, eu tornei a vida de vocês mais difíceis. Eu levei vocês ao tropeço. Benihim falou uma coisa muito forte. Eu não sou digno de manchar a cruz. Eu não sou digno de levar Cristo ao vitupério. Eu não sou digno de manchar o evangelho de meu Salvador. E eu me lembro as lágrimas, doutor. Jimmy Swaggart. Foi algo que marcou a minha vida. Que é algo que eu não posso fazer. Eu não quero que ninguém, no grande dia, me use como escolha para dizer para Jesus, no grande... Estou conjecturando, ok? Sim. Ah, mas eu aprendi esse caminho errado, eu apoiei, eu vivi numa vida conjugal, suponhamos, exemplo, na vida homoafetiva. Cada um vai dar conta. Porque o Agenor Duque apoiou. Porque ele disse que a Bíblia apoiava. Porque alguém disse, como Lana e etc., tantas pessoas me disseram, eu não quero servir de... A Bíblia diz, Reginaldo, aquele que fizer tropeçar um dos meus, é melhor amarrar uma pedra de moinho e lançar. Então, eu não quero jamais na minha vida. Mas o senhor entendeu o posicionamento do pastor César. Sim. A pergunta que foi feita foi, tu joga tomate no Caio Fábio? Apareceu a foto dele. Ele falou, porque se fizesse essa pergunta pra mim e colocasse o Caio na minha frente, eu também não jogaria tomate no Caio, pela história dele. Mas o fato de eu não jogar tomate nele não significa que eu concorde com o que o Caio fala. Mas ele também é teu grande amigo? Quem? O Caio? Não, ele não é meu amigo. Até grande, porque grande não. Ah, tá. Mas o pastor César é uma pessoa muito Ele especial pra mim. Pra mim hoje, eu amo demais a vida do pastor César. E não César. tem ninguém hoje que defenda tanto como ele, ok? Não entendi a sua colocação. Porque pra mim ele é um cara que defende a Bíblia. Eu vejo ali, eu admiro muito. Ele é a única pessoa e eu admiro a coragem dele e respeito, daí honra quem tem honra, de defender ao que eu creio, como ele fala de uma maneira incontestável sobre defender, sobre a questão do judaísmo, também sobre a questão, como eu citei aqui de Gálatas, que aqueles que circuncidaram, negaram a Cristo, e uma coisa que ele defende com muita veemência, e todo mundo se perde sobre a Trindade. Eu amo a maneira que ele defende a Trindade, e uma coisa que eu amo muito quando ele fala, tem que respeitar ele. Eu vou falar algo Só que... para concluir, que não vou esquecer. O DH vai bater forte aqui. Quando ele defende acerca de... você falou, eu esqueci. A tese de John Nelson Darwin, deixasse para trás o arrebatamento secreto, que ele defende. Então hoje... Ele defende, na verdade, o pós-tribulacionismo. Como eu também. Então pra mim hoje, não tem ninguém no Brasil hoje que defenda. Não, o pastor César ele ensina sem falar. Ele é um... Ele ensina sem falar. Eu já tive... Se eu me expressei mal, pastor César, corta aqui, me perdoa. Mas pra mim, o senhor é um homem que defende a Bíblia, que eu tô sem ela aqui, irmãos, como ninguém. Só que tem outra coisa que ele defende que tu não vai concordar com ele. Mas só pra deixar claro aqui, o pastor, sobre o que o pastor César fez e falou ali naquele... É que as pessoas fazem cortes específicos. E se o pastor César tem uma amizade com o pastor Caio Fábio, qual é o problema também? Pode ser que o senhor tenha amizades que eu não vou gostar dos seus amigos. Concordo. Não é verdade? E ele tem direito. Se eu te amo, eu amo esse rapaz aqui comigo, ele é meu pastor há 17 anos. Se ele se apostatar da fé, da Bíblia, que Deus te abençoe. Apostatou, entre ele e Cristo, eu fico com Cristo. Se a minha mulher, eu morro, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Se a minha mulher se apartar da palavra, eu a deixo. Eu morro por minha mãe. Se minha mãe se apostatar da palavra, eu vou amá-la, respeitá-la. Mas entre ela e Cristo, eu fico com Cristo. E na sua visão, o Caio é um apóstata? Com certeza. Ele é um grande apóstata. E o pior que se fosse só ele induz pessoas a apostatarem da fé. Então tu acredita que ele não tem mais retorno? Não, acredito que tem. Pode haver a Bíblia diz, arrependimento. Uma opinião dele? O que ele levou de gente, que eu conheço, que até então estava em cima do muro, se virava o braço ou não, e com as mensagens dele tornaram, Deus me ama assim mesmo, você é um docinho, você é um fofinho, Jesus te quer assim mesmo, ele te adora assim mesmo, pode usar o salto. Então ele acaba endossando. Não, agora eu vou tocar no assunto aqui, que é algo também que o pastor César defende, tá? Que muita gente defende, e eu sei que o senhor vai ser contra o que eu vou perguntar agora.